Eu saúdo a todos os nossos amigos, irmãos e todos aqueles que participam aqui conosco deste programa, que é Cristianismo e Evangelho. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o pastor Mauro. A paz do Senhor Fábio, a paz do Senhor Carlos Augusto. Pastor Carlos também. Pai do Senhor. Sejam bem-vindos aqui a essa mesa, né? E o tema do nosso episódio é salvação e santificação. O texto que nós queremos deixar aqui, nós vamos trabalhar nesse texto durante esse episódio, está em 1 Pedro 1, verso 2, que diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nós estamos falando sobre santificação, mas no sentido mais de salvação nesse episódio, né? Temos tratado o assunto de salvação e hoje nós vamos abordar a questão da santificação. O que é a santificação? O que se entende como santificação? Porque salvação está ligado à santificação. E esse texto que nós lemos, em 1 Pedro 1,2, é um texto extraordinário, porque ele mostra a operação da Trindade e mostra a separação do homem para a realização do projeto de Deus e, naturalmente, para a continuidade da salvação. Então o texto diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, aqui entra o Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, é o Filho, e o resultado disso, né? Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então vamos recuperar um pouco aqui sobre o que é a salvação e como Deus proveu este projeto de salvação para a vida do homem. Pastor Mauro. Muito bem. Então vejam só, primeiramente, esse é um aspecto fundamental, salvação é um projeto. É um projeto de Deus. Deus, ele estabeleceu o projeto. O que é um projeto? Os aspectos todos da salvação foram generados na mente de Deus. Ele é que criou isso tudo. Isso vem da mente do Senhor. Então salvação não é o que é da nossa mente, é da mente do Senhor. E ele preparou todas as coisas para que este projeto se tornasse uma realidade. Um projeto é uma coisa que você faz, um plano. Eu tenho um plano aqui de fazer alguma coisa. Deus teve um plano para salvar o homem. Agora, para que este plano se torne algo real, é preciso que as coisas sejam realizadas. E Deus preparou tudo e realizou este projeto de salvação. Pôs em prática este projeto de salvação. O homem, ele não é salvo pela sua capacidade, pela sua inteligência, por aquilo que ele pode realizar. Ele tem que entrar no projeto. Ele tem uma parte no projeto. Ele está lá no projeto. Porque o projeto é para alcançá-lo. Então, o Senhor, ele fez tudo para que o homem alcance a salvação. Ele providenciou todas as coisas. Então, Deus separou isso tudo para que o homem alcançasse a salvação. Eu gostaria de mostrar aqui um quadro. Esse quadro nós utilizamos bastante quando nós vamos falando desse assunto de salvação. Então vejam só, lá em cima nós temos salvação. Pela graça sois salvos. Na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, o Senhor diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente do Senhor. Então ali na primeira parte do quadro, nós vemos ali a soberania de Deus. A soberania de Deus em estabelecer o projeto e estabelecer ali o ato. O que é o ato? O ato é a eleição, primeiramente, do homem. O homem foi eleito para a salvação. Todos os homens, todos nós, fomos eleitos para a salvação. E isso foi do Senhor. Nós, como homens, não temos interferência disso. Não fomos nós que nos elegemos. O Senhor quem nos elegeu. Então, vejam só. Então, eleitos ali, como já foi lido no texto inicial, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, Deus nos elegeu. E num determinado momento da nossa existência, fomos chamados. Tomamos consciência do projeto. Ali, o chamado é em Jesus, é no Filho. Então, este é o ato da salvação. É a parte inicial do projeto. E como eu já disse, não temos participação. A partir do nosso chamado, a partir do momento que nós temos o conhecimento de que Deus nos elegeu para a salvação,
inicia-se uma nova fase nesse projeto. É a fase em que o homem, tomando conhecimento da sua salvação, ele vai decidir o que é que eu vou fazer com isso que eu estou recebendo de Deus. E aí é que entra aquilo que nós chamamos de santificação, que é a parte que eu acho que o Carlos já vai colocar um pouco melhor para nós, né? Antes até de falar sobre santificação, que está bem claro também, né? Separados lá em 1 Pedro, né? Mas é importante até para você que está presente, quando nós falamos de salvação, às vezes as pessoas podem perguntar assim, mas salvação de quê? Salvação para quê? Eu tenho minha família, tenho uma vida boa, tem tudo certo. Não, a salvação é para uma eternidade que o homem perdeu um dia. Ele perdeu essa eternidade quando ele saiu lá do Éden, porque Deus criou o homem para louvor da sua glória. E a glória de Deus não é temporária, não é de 70, 80, 90 ou 100 anos, é eterna. Então, quando Deus fala de salvação, ele fala de um projeto de redenção do homem para que ele volte ao lugar em que ele primeiro estava, lá no Éden. Ou seja, desfrutando de uma comunhão plena e num tempo que não é contado para a morte. É um tempo que o relógio, se é que nós podemos falar de relógio, porque esse tempo não é contado, mas o relógio conta para a vida. Ou seja, é a presença de Deus contínua. É um lugar, né, que Deus preparou para que nós não tenhamos mais as grandes lutas que nós temos nessa vida. Nós sofremos, nós temos preocupações, nós temos ansiedades, nós temos enfermidades e um dia nós vamos morrer. Ninguém quer morrer. O homem não quer morrer porque ele foi criado para ter vida. Então o projeto de salvação está ligado a isso. É um projeto para dar vida ao homem e vida eterna. E esse projeto passa pela santificação. Pela santificação. O texto diz, né, nós somos eleitos por Deus para viver um processo de santificação e obediência. E aí nós precisamos entender o que é essa santificação, para que o conceito e a definição não se torne algo, vamos dizer assim, prejudicado, porque é tão importante para nós, porque são as práticas do processo que nós vivemos. A santificação, ela também faz parte do processo que nós vivemos, e esse processo de santificação é que vai nos garantindo, através da obediência, aquilo que o Espírito, né, vai operar em nós, né? Não uma santificação em obediência à minha vontade, ao meu querer, ao meu pensar. Não, existe, Deus deixou claro, né? Ela é santificação e obediência no Espírito. Então, a ação do Espírito Santo para nos santificar. E santificação para nós é separação. Nós vamos nos separando. A santificação do Espírito é um processo de separação, né? Estar à parte daquilo que é dedicado a Deus, implicando na nossa consagração e na nossa pureza. Quando nós nos separamos das coisas terrenas, nós nos aproximamos das coisas espirituais quando vivemos a santificação do Espírito. Então, essa bênção nos leva a uma consagração e uma pureza. Por quê? Deus é santo, 3 vezes santo. Então, nos aproximar de Deus é voltar à condição da nossa semelhança com Ele, onde não há o pecado. Quando nós temos o pecado na nossa vida, nós perdemos a figura, a nossa aparência de feitos à semelhança de Deus, porque em Deus não há pecado. Mas quando nós nos santificamos, nós recuperamos na nossa vida, através dessa separação, a nossa semelhança com aquele que nos criou. Então essa separação, ela é extremamente importante para que nós possamos estar à semelhança de Deus e levar uma vida nesse processo de santificação conforme aquilo que Deus é. Ele é o autor do projeto de salvação. Então nós observamos também que a santificação, requisito aqui para os seus servos, no Velho Testamento, alguns exemplos trazendo, né? Nós podemos observar que existe o texto que diz assim, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 20, verso 7. Né? Então, santificai-vos e sede santos. O conceito de santidade, de santo, nos traz a separação. Né? Nós somos separados em quem? Nós somos separados em Cristo. Estar em Cristo
ter o sangue de Jesus sobre as nossas vestes, sobre a nossa vida, que nos purifica de todo o pecado, nos promove essa separação do pecado e da vida. Então, Cristo, uma vez em nós, né, gera essa bênção de nós termos o perdão, a purificação e a santificação, a separação do pecado, né, cujo salário é a morte, e uma vez separados desse pecado, temos o benefício da salvação para a vida eterna. Então, vemos esse aspecto no Velho Testamento, né? E a santificação também significa atender aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. O Espírito Santo, ele revela, né, este propósito. Por falta de santificação, Israel perdeu muitas vezes as bênçãos em batalhas, né, em propósitos, em momentos que Deus tinha uma bênção para Israel, né? Vamos ler o texto aqui que está ali em Josué, né, 6,18, que fala assim, ó, tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, né? E o turveis, ou seja, a prática, né? Olha, guarda de negar aquilo que não é o projeto de Deus, aquilo que não está separado. Então, quando eles não fizeram isso, veio o prejuízo, né? Nós observamos que ali até a questão da batalha contra Ai, né? Israel batalhando contra Ai, porque havia o anátema em Israel. O que aconteceu? Acã não havia atendido o que o Senhor tinha pedido para ele. E ele tomou dali, né? Nós observamos a capa babilônica, e aí ele trouxe para dentro uma condição de anátema, né? De desobediência àquilo que era o propósito do Senhor. E aí o que aconteceu? O desvio. Com aquele desvio, qual foi o resultado da batalha? Foi a derrota. Então, nós observamos essa condição também que nos traz a respeito da separação. Separação é ouvir e obedecer. Às vezes há um entendimento, às vezes difícil para as pessoas entenderem, mas como que eu vou me santificar? Porque normalmente quando se fala em santificação, é natural, até pela própria filosofia, né? A filosofia não tratou dessa forma, mas tratou de ética, de valores morais, etc. Então, às vezes as pessoas entendem que a santificação está ligada a isso. Também, mas não é isso. Santificação está ligado a obedecer aquele que te salvou. É benefício para Deus? Não, é benefício para você. Para você dar continuidade ao projeto de salvação que você aceitou. Eu aceitei o Senhor Jesus, eu quero ir para a eternidade, então agora eu vou fazer não a minha vontade. Nós lembramos no episódio anterior aquilo que Paulo falou, né? Ou seja, eu agora sou uma nova vida, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, toda a vontade de Deus estava na vida dele. E Paulo ainda diz assim, quando ele olha para ele, e é a nossa vida, nós olhamos para nós, ó, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque a carne, ela cogita contra o espírito, e o espírito cogita contra a carne. Essa é a nossa grande luta. E Israel, como o pastor Carlos colocou, ou seja, todas as vezes que eles não atenderam ao Senhor, eles entraram numa dificuldade. Eles perderam a guarda de Deus. E nós não podemos perder a guarda do Senhor nessa caminhada. Por quê? Porque o Senhor manda ao contrário, que nós venhamos guardar aquilo que o Senhor nos deu. Guarda aquilo que tens. O que nós temos? Nós temos essa riqueza, essa bênção da salvação eterna, né? E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos que a santificação é um requisito após o chamado. Então nós olhamos aqui quando você aceita e vai prosseguir, né, na revelação, ou seja, na obediência do Espírito, né, o homem, ele, pela sua escolha, ele segue o caminho para a eternidade. Quando ele nega, não. Ele nega, ele vive pelas obras, ele vive achando que a salvação é de baixo para cima e não de cima para baixo, ele é levado à consequência de poder viver a morte, né? Então, nós observamos que no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, se você não viver uma vida de santificação, a eleição ela é anulada. Ela acaba sendo anulada. Porque, sim. Não, pode colocar. Porque você colocando a santificação em segundo plano, você não se separando, você não tem uma transformação. Você não seguiu aquilo que é o projeto. Você viu outro projeto. E vivendo outro projeto, você perde o acesso
a eleição. A grande diferença entre o Velho e o Novo Testamento, porque tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o Senhor sempre exigiu santificação. Né? Até o texto que foi citado, né? Sede santos porque eu sou santo. Mas onde estava a diferença? A diferença é que a santificação no Velho Testamento estava ligada à obediência da lei. Ninguém conseguiu atender a lei, porque a lei apontava até para o próprio pecado do homem. Quando chega no Novo Testamento, a lei é abolida pelo sangue de Jesus, que foi derramado. E aí entra a graça. A graça. Então, quando entra a graça sobre a vida do homem, que já aceitou o Senhor, porque aqui, exatamente nesse gráfico aqui, observa que depois que o chamado é feito, o homem tem a opção de livre-arbítrio. Ele pode decidir para caminhar na revelação, ou seja, em santificação, ou ele pode decidir que não quer. Ele recebeu aqui um chamado, ele teve a oportunidade, mas ele optou por não aceitar aquele chamado. E essa opção, ela é dada durante toda a caminhada, de você aceitar ou rejeitar o chamado. Então, a santificação, ela está estabelecida no Velho Testamento pela lei e no Novo Testamento pela graça. Se você está debaixo da graça, você está debaixo da comunhão, você está debaixo da bênção, você está fazendo aquilo que é não a sua vontade, mas a vontade do Senhor. E o nosso desejo? Nosso desejo é ver a Deus, né? Então, em Hebreus, né, o texto de Hebreus 12, 14, fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, nós não temos como abolir a santificação em nossa jornada como crentes, para que um dia possamos ver a Deus, né, santificados, separados, vivendo um projeto que Deus estabeleceu desde o início. Muito bom, é isso mesmo. Bom, nós estamos encerrando aqui esse episódio. Despedimos aqui dos pastores presentes, pastor Mauro. A paz do Senhor Jesus a todos. Pastor Carlos. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Despedimos de você também. E continue conosco. A paz do Senhor.